mis amigos, como estão? Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Yaninho, o gringo mais brasileiro do YouTube. Mais um dia, gente, mais um vídeo que a gente vai aprender alguma coisa. Eu percebi no último vídeo que eu preciso melhorar muito meu conhecimento sobre a história do Brasil. Então eu vou estar fazendo isso hoje. Também, eu sei que vários de vocês sempre falam que vocês aprendem muitas coisas sobre o Brasil vendo os meus vídeos. Então, esse é pra vocês também que precisam aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. Na verdade, eu não sei muito sobre a história do Brasil. Eu sei que é muito tipo, tem vários diferentes lugares no Brasil, tem histórias diferentes. Tipo, sei que os portugueses chegaram, mas aí também numa certa época os holandeses ocuparam o norte e também chegaram os franceses um pouco. E aí então sei que tá misturado um pouco. Então hoje vamos esclarecer tudo e conhecer mais o Brasil. Então gente, vamos lá! A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Por aqui ou por aqui, acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, isso é interessante, porque eu não conheço as tribos do Brasil. Eu conheço, tipo, todos aqui no Canadá, eu conheço aqui no México. Peru são os Incas, no México são os Maias. E aí tem várias tribos, Canadá e Estados Unidos, mas no Brasil eu não sei. Guaranis eu já ouvi, Ticunas, Macuxis, Guajajaras, Caingangues, Terenas. Tá, mas tem dois desenhos diferentes, então não sei se isso representa dois, enfim. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo Então eles chamaram os brasileiros de índios também. Então todo mundo tava procurando a Índia, porque eu sei que aqui se fala que Christopher Colombo, acho que se diz assim, ele tava procurando a Índia, tipo o país, porque eles queriam procurar mais ou descobrir mais espécies para comida. Mas aí eles chegaram aqui na América do Norte e por isso chamaram o povo, os nativos daqui de índios, porque ele pensou que ele tava na Índia. Mas então, por que no Brasil chamaram eles de índios também? Agora tô confuso. Negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas... Nossa, tudo isso é muito antes do Canadá ser... Não, Cristóvão Colombo chegou em 1492, mas acho que nos Estados Unidos. Primeira cidade canadense a ser colonizada é a cidade de Quebec em 1608. E tá ainda assim, muito depois disso. 1900, enfim. Terra. Tipo um pequeno território dos países? Não. O mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso... Ok, agora eu tô vendo, sim, esse tratado de... Bom, porque eu sei que numa certa época o Brasil estava dividido em dois, entre os brasileiros entre os portugueses e os espanhóis. E agora eu tô vendo, então... Nossa, queriam dividir o mundo em dois. Foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem. Desculpa, gente, tô passando muito, mas isso é muito interessante. Era estado... Pernambuco, o único que ficou. Não, Espírito Santo também. Ilhéus, Porto Seguro, que é em Bahia hoje. São Tomé não, é... em Minas? São Vicente, São Amaro. Então veio o Estado do Brasil. Vou parar de pausar. E posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar.
Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o Rio, aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Nem sabia isso meio disso. que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população. Coitado, os franceses não ganham nem uma guerra, nem na América do Sul. Tipo, literalmente perdem cada guerra, ou cada tentativa de guerra, sabe? Coitados. Mas enfim, assim, aí que tipo, tinha daí que vinha, tipo, a influência francesa no norte. E vários outros acontecimentos. Desculpa. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. O século XIX. Nossa, O comecinho do século no Brasil foi marcado por... Ele jogou um monte de datas aí. E a invasão da Guiana Francesa. Que não significam nada. Na Europa, as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Eu ouvi disso. Cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar. Ok. Mas eu não sei de onde eu já ouvi isso, sim, que o... Talvez era no outro vídeo, sim, assim, que o rei do Portugal já, tipo, não, fugiu pro Brasil, ou ficou aí pra, tipo, ficar seguro em alguma época. Ajudando os britânicos. Agora eu sei por quê. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. Gente, essas animações são muito engraçadas, faz esse vídeo muito mais divertido. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com a Bahia seus líderes foi independente por uma época e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava Até ele, gente, chegar aí,
praias, a comida. Até o rei do Portugal não queria sair do Brasil. Gente, todo mundo me fala, ó, cuidado, hein, quando você vem pro Brasil, você não vai querer sair mais. Gente, se até o rei do... Não sei se na época ele era o rei. O príncipe do Portugal nem queria sair do Brasil, imagina eu. Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois o Brasil seria oficialmente independente. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em partes gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império Unido... Eu pensei que ele tinha conquistado aquele território e aí perdeu de novo? Uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então nesta época o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense. Que eu gostaria de saber. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos... Gente, sério, preciso falar de novo. Pra quem tem, tipo, dificuldade de prestar atenção, esse vídeo é perfeito, sério. É, tipo, é tão simples e com as animações te deixa tão focado no vídeo. É muito, muito bem feito. Pra quem normalmente é difícil, tipo, vídeos educativos assim, é difícil captivar a atenção, mas esse é muito bem feito. Os escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo. Vai tomar no cu. Contra o Império também. Com o fim da escravidão começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias. Né? Então todos esses trouxeram os estados na época, I guess. Gente, Brasil, vocês podem fazer melhor do que copiar os Estados Unidos, né? Qualquer país você decide copiar os Estados Unidos, vocês podem fazer melhor que isso. Ou poderiam ter feito melhor que isso. Usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é... Eu gosto muito da bandeira do Brasil, na verdade. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem estáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito apoio... what the fuck? Quer copiar os Estados Unidos, ainda mais os Estados Unidos do Brasil, gente? Por quê? Por quê? Popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência. Vai, para com isso, para.
Nossa, não um vídeo pode deixar Acre em paz, gente. Tinha que ter um dinossauro. Gente, deixa Acre em paz, por favor. Da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado. Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época. Muitos deles ainda estão em vigor. Desculpa, gente. A câmera parece desfocada. Sempre faz isso, caralho. Foca em mim. Foca em mim. Agora foca em mim, tudo bem. O café fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira. E foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nessa época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje o Brasil é a nona economia mundial em PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil... Ai, perdi. O que ele falou? O Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. No caso das histórias... Aqui é esse o vídeo. Nossa, obrigado por esse vídeo. Foi muito difícil seguir tudo, ele falou, nossa, e o vídeo até era grande, 2 minutos, mas ele falou tudo muito rápido. Então, pra eu, gringo, né, é difícil eu seguir todas as palavras que eles estavam falando. Mas foi bem informativo. Obrigado, como chama o canal, DGP Mundo, por esse vídeo. E vou dormir menos bobo hoje, né? Eu aprendi muito. Então, gente, se vocês querem ver mais vídeos assim, me deixam mais recomendações lá nos comentários. E se vocês gostaram, deixa um grande like pra mim. E não esqueçam de se inscrever no canal pra ver mais vídeos logo. Então, até o próximo vídeo, gente. É nóis. How many times I step in a booth and I'm rapping the truth? How many times I hate on the fool but got love from 2?